O Rennes da França fez uma proposta ao Flamengo para contratar o zagueiro Fabrício Bruno. E aí você deve estar pensando, tá? Mas por que esse idiota tá falando de Flamengo e Fabrício Bruno aqui no canal do Cruzeiro, né? Mas é que tem relação totalmente direta com a equipe celeste. O Fabrício Bruno, acho que todo mundo se recorda, é um jogador revelado na base do Cruzeiro, né? Um jogador formado pelo Cruzeiro. E infelizmente ele deixou o Cruzeiro naquele trágico ano de 2020, né, no início do ano ali, quando vários jogadores estavam saindo do Cruzeiro. O Fabrício Bruno foi um dos jogadores que saíram da equipe celeste naquela época. O Cruzeiro num momento muito conturbado financeiramente, estruturalmente falando como um clube, né, o Cruzeiro ainda não era SAF, tinha acabado de cair para a Série B. E o Fabrício Bruno acabou deixando a equipe, né? Recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino, teve até o Jadson, volante formado no Cruzeiro, não é o Jadson Orelha, né? O outro Jadson, esse revelado pelo Cruzeiro, que também foi pro Red Bull Bragantino naquela época. Então, o Cruzeiro acabou perdendo muitos jogadores, né? Você já sabe, historicamente falando, o torcedor do Cruzeiro se recorda bem desse ano trágico. E aí o Fabrício Bruno, assim que ele saiu do Cruzeiro, ele foi pro Red Bull Bragantino no início de 2020. Antes dele sair, né, ele teve uma passagem pela Chapecoense por um empréstimo. O Cruzeiro emprestou ele no 2018, em dezembro de 2018. Ele jogou até 2019, eu acho, na Chapecoense, né? E aí o Cruzeiro teve esse empréstimo do jogador. A Chapecoense também foi um dos clubes, tido como um dos clubes formadores do jogador exatamente por isso, né? Dos 12 aos 21 anos, o local que o clube joga é tido como clube formador do jogador. Então, por conta disso, a Chapecoense e o Cruzeiro são ali os clubes formadores. Obviamente, o Cruzeiro com uma porcentagem maior, porque foi onde o Fabrício Bruno jogou num período bem maior na sua trajetória de base e também de profissional ainda no início da sua carreira. E aí o Rennes da França fez uma proposta de 14 milhões de euros para contratar o jogador do Flamengo. Isso dá mais ou menos 84 milhões de reais na cotação atual, né? Um pouquinho mais. E aí, para tentar avançar nessa negociação pelo Fabrício Bruno, o campeonato europeu aí, os campeonatos europeus já estão voltando, né? E o time pretende contar com o Fabrício Bruno o mais rápido possível. E aí o Rennes fez uma proposta até diferente para o Flamengo. O Rennes ofereceu pagar também o valor referente ao mecanismo de solidariedade, ou seja, eles não aumentaram a proposta para o Flamengo vai receber esse valor aí de, como a gente falou, 14 milhões de euros, só que eles proporam também pagar o Cruzeiro e a Chapecoense pelo valor de mecanismo de solidariedade. E você deve estar se perguntando, quanto ganharia o Cruzeiro por isso tudo, né? O Cruzeiro ganharia ali pouco mais de 621 mil euros, que daria mais ou menos 3,7 milhões de reais na cotação atual, um pouquinho mais, e a Chapecoense teria um direito a um valor menor que esse, né? A Chapecoense receberia 0,5% do valor da negociação, que daria 3,2 mil euros, e aí em real, né, na cotação atual, 19 mil reais mais ou menos teria direito a Chapecoense, um valor bem menor que o valor do Cruzeiro. O Cruzeiro teria um valor de 3 milhões e uns quebrados, né? O que faria certamente uma diferença para o Cruzeiro pagar folha salarial, né? Isso sempre faz diferença para o clube. Então, por isso também é importante revelar jogador, né? Os clubes têm aí esse objetivo grande de revelar jogadores também é um valor que você sempre recebe em qualquer negociação que envolva aquele jogador que foi revelado na base do clube ou que teve uma passagem, como a gente disse, até os 21 anos por alguma equipe. Então agora é ficar de olho para ver se o Flamengo vai fechar aí essa negociação com o Rennes da França, e se fechar, como a gente citou, o Cruzeiro tem direito a esse percentual. Essa informação dessa proposta um pouco diferente do clube francês ao Flamengo, ela foi divulgada lá no Globo Esporte e a gente repassando aqui. Então fica de olho, em breve o Flamengo deve dar uma resposta em definitivo por essa proposta que recebeu por Fabrício Bruno, que já teve inclusive passagem pela seleção brasileira. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí. De segunda a sexta a gente ao vivo aqui às 19 horas, todos os dias, né, de segunda a sexta, para trazer as notícias do Cruzeiro. Participa das nossas lives também, se inscreva, ativa o sinal aí das notificações, o sino das notificações. Curta o vídeo e comenta aí também se você se recorda do Fabrício Bruno atuando pelo Cruzeiro e se ele deixou saudades aqui no Maior de Minas. Se inscreva aí, não se esqueça e até a próxima.